Espírito Santo, o Espírito do Altíssimo Deus venha sobre você e abra o seu entendimento para que você compreenda perfeitamente a sua palavra e esta palavra possa ser praticada, obedecida por você e, consequentemente, venha trazer os seus benefícios. Muito bem, minha amiga, meu amigo, preste atenção a essa palavra que nós vamos meditar. Essa palavra que faz a diferença na vida dos que nela creem, dos que nelas acreditam. O rei Davi disse as seguintes palavras, que você já conhece bem: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará, e o mais ele fará. Em outras palavras, preste atenção, entrega, confia, e ele fará, ele vai responder. Esse é o resumo do texto. E a verdade é o seguinte: ninguém entrega o seu coração para outra pessoa se não estiver disposta a assumir a vida da outra pessoa. É ou não é? Ninguém é capaz de plantar sem antes ter certeza que vai colher. Concorda comigo, minha amiga, meu amigo? Então, presta atenção. Você que está aí me ouvindo e que é casada ou casado, você não casou do nada. Não, você casou movido por uma convicção de que iria receber de volta a vida da outra pessoa. Não foi assim? Quer dizer, você deu a sua vida para alguém que você acreditou, que você creu que iria lhe dar também a sua vida. Então, houve uma troca, não é? Mas essa troca tem que haver a entrega. E é justamente isso que as pessoas têm que entender a respeito de Deus. Quando nós falamos de Deus, as pessoas normalmente pensam que ele é um mágico, que ele faz mágica. Quer dizer, que ele faz um gesto com os dedos e pronto, aparecem as coisas. E elas pensam assim, bem, se Deus fizer uma mágica, a minha vida vai mudar. Não é assim, não é dessa forma. Nós temos que seguir princípios, leis. O reino de Deus é estabelecido em cima da palavra de Deus. E a palavra dele é justiça. E a justiça dele tem regras, tem leis, tem instruções, para que haja, então, harmonia no relacionamento com ele. É a mesma coisa que acontece no mundo de hoje. Existem leis, as leis do trânsito, e você imagina se não houvesse leis no trânsito, se cada um quisesse passar de acordo com a sua vontade. Então, o trânsito seria um caos, porque as pessoas bateriam o carro e ia morrer um monte de gente. Então, tem os sinais, e quando alguém invade o sinal ou passa o sinal vermelho, normalmente acontece acidente mortal. Por quê? Transgrediu a lei do trânsito. Ora, na lei, no relacionamento que nós
vivenciamos com Deus é assim. Ele tem as leis, as regras estabelecidas de forma perfeita e sábia. E ele não pode ultrapassar essas leis. Não pode. Ele, por exemplo, cada fruta tem a sua semente. Ele criou as frutas com as sementes justamente para nos dar o prazer de plantarmos essas sementes e termos essas frutas no nosso quintal. Mas nós temos que plantar. A terra é dele, a semente é dele, tudo é dele, o ar, o sol, a chuva, tudo é dele, tudo é dele. Mas ele obriga que nós façamos a nossa parte. Ele obriga que nós tomemos iniciativa quando nós acreditamos, quando nós cremos. Você não planta sem acreditar que vai dar fruto, é ou não é? Você não trabalha se você não acreditasse, que no final do mês você receberia o seu salário, você não ia trabalhar, é ou não é? Por quê? Porque é justo. Assim é Deus. Então, a palavra dele diz claramente: o Espírito Santo instruiu o rei Davi para falar isso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega o teu destino ao Senhor. Entrega o seu karma, sua cruz, sua vida, sua família. Entrega tudo a Ele. Quando você entregar para Ele toda a sua vida, você está manifestando a sua fé. Você está esboçando a sua fé, sua confiança na palavra dele. Porque a gente não vê Deus. Deus é espírito. Mas por que Deus cobra, exige de nós as ofertas? Por que Deus cobra de nós os dízimos, por exemplo? Não é que ele precise dos dízimos, ele não precisa de nada. Mas quando a pessoa é fiel dizimista, quando ela é dizimista, ela traz as primícias de Deus. Então, ela está mostrando sua fé. Ela está provando para Deus que crê na sua palavra. Essa é a realidade. Então, uma questão que não se discute. A gente não pode discutir com Deus. Para que o senhor quer o meu dízimo? Isso é problema dele. Mas os dízimos, eu não estou vendo o senhor pegar os dízimos nas tuas mãos, não. Quem pega os dízimos são os pastores, os sacerdotes. Exatamente isso. Porque os sacerdotes, os pastores, são representantes dele na terra. Então, quando você entrega os dízimos no altar, onde os pastores ou os sacerdotes vão pegar, vão depositar no banco para pagar as contas da igreja, para pagar o aluguel, para pagar a luz, a limpeza, para pagar as contas relacionadas à igreja, para pagar o pastor, porque ele tem família, ele tem que ganhar o salário dele. Então, veja que há um processo harmonioso no reino de Deus. Há leis que têm que ser cumpridas. E o pastor, por sua vez, ele dá a sua vida pelas ovelhas. As ovelhas precisam da orientação do pastor. As ovelhas não podem sair à vontade e buscar pasto verdejante sem a direção do pastor. Não existe isso. Não existe. Então tem que haver um pastor. Porque se o pastor não cuidar das ovelhas, a ovelha, se você não sabe, fique sabendo, a ovelha é um animal mais... Ele é único, mas é o animal mais humilde que tem entre todos os animais. A ovelha, se desgarrar
do rebanhozinho que está assim do lado, ela se perde. Ela não tem noção do perigo. Ela não tem nenhuma noção do perigo. Se você pegar um gato ou um cachorro e colocar assim à beira da janela, ele se agarra para não cair. Mas se você pegar uma ovelha e mostrar o precipício para ela, ela não tem medo, porque ela não tem noção de perigo ou do perigo. Então Deus sabe, Ele sabe como são as suas ovelhas, que precisam do pastor. O pastor precisa do leite, da lã das ovelhas. Se não tirar a lã das ovelhas, se a ovelha se vai debaixo de um arbusto e acontece espinhos, ela fica presa entre os espinhos e não sai, e morre ali de sede e de fome. Então, o pastor tem sempre que tosquear as ovelhas, para que estas venham ter mobilidade na sua busca, na sua refeição diária. Então, Deus criou todas as coisas com perfeição, com licença. Tudo com perfeição. Ele criou as suas leis, ele criou as suas regras, ele criou os seus mandamentos, para que nós pudéssemos andar de acordo com ele. Então, quando ele fala, entrega o teu caminho ao Senhor, é você colocar toda a sua vida à disposição dele. Quando você entrega o teu caminho a ele, a sua vida a ele, e confia nele, porque há pessoas que entregam a vida para Jesus no altar, mas quando elas saem da igreja, elas se esquecem. Mas quando a pessoa entrega no altar e confia nele, o pensamento dela está sempre ligado com Deus. O pensamento dela está sempre ligado com Deus. Isso é normal. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, o pensamento da pessoa está sempre focado em Deus, no Espírito de Deus. Está sempre focado. Normalmente está focado. Por quê? Porque ela tem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, obviamente, haja ali dentro do ser dela. Então, quando você entrega o seu caminho ao Senhor, a sua vida, o seu destino, quando você se entrega a Ele e confia nele, e o resto Ele vai fazer na sua vida. O resto Ele vai fazer. Eu até penso naquelas pessoas, eu também era assim, eu andava muito segundo os horóscopos, eu sempre ficava olhando, o meu signo é Aquários, então eu ficava, sempre que eu pegava o jornal, revista, assim, quando eu era incrédulo, claro, eu procurava saber, olha, hoje o seu dia é um dia bom, o seu número de sorte é esse, a sua cor é aquela. Tudo mentira, porque um horóscopo numa revista é uma coisa, outro horóscopo, o mesmo signo, naquele dia, em outra revista, era outra coisa completamente diferente. Então, tudo mentira, tudo engano, mas as pessoas acreditam. As pessoas deitam e enrolam e seguem os horóscopos. Por quê? Porque são cegas, não conseguem conceber o fato de que os horóscopos são feitos por homens, tem nada de fundamento bíblico, absolutamente nada bíblico, pelo contrário, é antibíblico, porque a pessoa passa a viver na base da sorte, na base do que está escrito ali, por uma pessoa que está cheia de problemas. Às vezes, o cartomante, por exemplo, está cheio de problemas, está querendo se matar, mas o ofício dele está ali, ele lê a mão das pessoas, etc., aquelas coisas todas.
Mas a palavra de Deus não tem nada de sorte, não tem nada de destino que a pessoa traçado, não. A palavra de Deus nos dá o direito, a opção, assim como Deus deu a opção para Adão e Eva, olha, vocês não toquem nessa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês tocarem nela, vocês vão morrer. Não obedeça, não toque nisso aí, obedeça a minha palavra. Ele continua dando a palavra dele. Você tem essa palavra. Mas quantas vezes você tem comido da fruta errada? Quantas vezes você tem dado com os burros na água? Quantas vezes a sua vida é um inferno? Quantas vezes você vai por um caminho, dá errado, vai por outro, dá errado, vai por outro, dá errado. Você tenta aqui, tenta ali, tenta acolá. Você casa uma vez, casa segunda, casa terceira e pensa em casar na quarta. Enfim, você vai tentando. Mas na palavra de Deus não há tentativa. Ou você obedece ou você não obedece. Quando você entrega o seu caminho para ele, meu Deus, eu não conheço, eu não te conheço, eu não vejo o Senhor, eu não sei como é que o Senhor é, mas uma coisa eu sei, eu creio nessa palavra. Aqui está escrito, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Aqui eu quero entregar minha vida para ti. Eu não te vejo, mas o Senhor me vê. Eu não te ouço, mas eu sei que o Senhor ouve a minha oração. Então, Deus vai fazer aquilo que está traçado, que Ele traçou na sua palavra para a sua vida. Só depende de você. A sua vida, como a minha, depende da gente. Se a gente obedece a palavra dele, então nós temos a garantia de sucesso lá na frente. E tem mais. Quando você obedece a palavra dele, qualquer que seja a sua escolha, vai dar certo. Muito bacana isso. Se você escolhe a coluna 1, vai acertar. Se você escolhe a coluna 2, vai acertar. Ainda que a escolha seja errada, vai dar certo. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Então, minha amiga, meu amigo, se você quer tomar posse de uma vida de qualidade, então escolha obedecer a palavra de Deus, porque você vai arrebentar. Não vai depender de sorte, de baralho, não vai depender de horóscopo, não vai depender de cartomante, não vai depender de ninguém, você vai depender só de você. Aí você não vai precisar, bispo, ora por mim, bispo, ora pelo fulano, beltrano. Não, você vai orar e você vai conquistar por si mesmo e pela sua própria fé. Graças a Deus. E neste domingo, dia 18, juntos vamos nos reunir no Templo de Salomão ou em uma universal para orar e clamar com você e por você. Vamos pedir pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa nação. Seja você católico, espírita, evangélico, tenha ou não uma religião, esteja conosco nesse grande dia. Domingo, dia 18, às 6 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma universal. Pois é, minha amiga, a lei de Deus é assim: dai e ser-vos-á dado. Em toda a Bíblia nós vemos essa mensagem: dai, obedecei, entrega o teu caminho ao Senhor. Quer dizer, primeiro você tem que dar para depois você receber. E se você é aquela criatura egoísta, se você é aquela pessoa egocentrista, que você é aquela pessoa que é suvina, como munheca de samambaia. Se você é uma munheca de samambaia, sua vida vai ficar insossa e jamais vai sair do que é. Sua vida vai se tornar um inferno. Por quê? Porque a vida é gerada na entrega da vida, de outra vida. Não é assim? Não é assim que nascem os bebês, quando uma pessoa se entrega para outra? Não é assim que acontece as frutas, quando as sementes são semeadas na terra? Não é assim que nós sobrevivemos nesse mundo?
Nós temos que dar o nosso trabalho para ter o direito de receber o nosso salário. Então, é assim que funciona. Primeiro a gente tem que dar. E quando nós damos, nós estamos exercitando a nossa fé. Quando nós ofertamos a nossa vida para Jesus, nós estamos manifestando a nossa fé é real. Abraão não fez milagre nenhum, mas Abraão é o nosso pai na fé, o referencial de fé, porque Deus falou com ele: deixa a tua terra, a tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não mostrou naquele momento. Abraão deixou tudo para trás e seguiu em frente para que Deus pudesse fazer dele uma grande nação. Então, minha amiga e meu amigo, o segredo para você receber, você tem que dar. Por exemplo, você aí está me pedindo oração: bispo, ora por mim, por favor, ora por mim. Eu vou orar daqui a pouco por todos vocês. Mas se vocês não cair a ficha, se vocês não entenderem que vocês têm que dar a vida de vocês para Jesus, vocês têm que entregar a vida para o Senhor Jesus, eu vou orar e não vai acontecer nada. Essa é a realidade. Desculpa ser tão franco, honesto com vocês, mas essa é a realidade. Você tem que fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, nada feito com Deus. É assim que funciona. Você quer ver? Presta atenção no testemunho dessa médica. Presta atenção, por favor. Nós vamos ouvir esse testemunho para que você possa compreender que ela teve que fazer a parte dela. Para que Deus pudesse ouvi-la, atendê-la, mudar a vida dela, ela teve que dar a vida dela, teve que entregar. Vamos ouvir. Meu nome é Aline, eu tenho 36 anos e sou psicóloga. Mas quando eu cheguei na igreja, eu cheguei destruída, né? Pensando em me matar, com a minha mãe doente, com muitos problemas dentro da minha casa, brigas com os meus irmãos. Na verdade, assim, nada era perfeito, nada acontecia na minha vida. Chegou um momento em que todos os dias que eu ia trabalhar, a única coisa que eu pensava era em me matar. Né? Eu ia para o trabalho, né? Eu tinha todo o conhecimento, toda a ciência dentro de mim, e a única coisa que eu imaginava era que eu tinha que pegar o meu carro, virar o volante e que eu tinha que me matar. E aquilo começou a me perturbar muito. Por que eu estava daquele jeito? Né? O que estava acontecendo comigo? Como é que eu poderia, né, ajudar as pessoas, né, sendo psicóloga, se eu mesma não estava bem, se eu não conseguia me ajudar? Né? Como é que eu poderia levar vida para uma pessoa se eu mesma queria acabar com a minha vida? Eu sabia que faltava algo dentro de mim, mas eu não sabia ainda onde buscar e como buscar isso. Tinha uma pessoa e ela começou a me convidar para ir para a igreja. Né? Aquilo para mim foi um pouco difícil, apesar de eu ver que aquela pessoa era diferente. Mas eu não aceitava, até que um dia ela me trouxe uma fita cassete com algumas músicas e aí ela me fez um convite, né? E diante do sofrimento que eu estava passando, eu aceitei. Eu só comecei mesmo a acreditar que esse vazio que tinha dentro de mim, ele realmente tinha uma raiz, porque participando das reuniões, eu não me sentia bem, eu via que tinha algo que estava me oprimindo e que não me deixava. Então, isso acabou contrapondo tudo o que eu imaginava de ciência, porque dentro da ciência, para todos os sintomas, né, que a pessoa possa ter, existe sempre uma causa, porém eu não conseguia ver, né, qual era a causa do meu problema. Foi aí que eu comecei a perceber que existia realmente algo mal dentro de mim, algo que não estava me fazendo bem. E aí, durante as reuniões, eu comecei a ver
que as pessoas falavam, né, do Espírito Santo. E me batizei nas águas, eu tive que deixar coisas e pessoas, não porque o pastor me falou isso ou ele me exigiu, mas eu via que aquilo era necessário. Eu orava de madrugada, eu comecei a ler mais, né, a Bíblia, e aí eu recebi o Espírito Santo. Foi o dia, assim, da certeza, que eu tive a certeza de que haveria um antes e depois, né? Que haveria realmente uma transformação. E não foi um sentimento, né? Não foi uma música, não foi nada disso. Foi ter dentro de mim a certeza de que Deus era comigo, né? De que tudo aquilo que eu tinha passado realmente era passado, de que tudo ia se fazer novo a partir daquele momento. Né? Foi um momento em que eu senti que a minha alma ela se encheu, né? Todos os pensamentos, todas as angústias, todas as incertezas que eu tinha na minha vida, elas passaram. A partir daquele momento eu vi que eu era uma nova pessoa, né? Com pensamentos totalmente diferentes, com um amor, com vontade de ajudar as pessoas, mas sabendo como fazer isso, né? Sabendo mostrar para elas como elas poderiam ter uma vida transformada também. Sem o Espírito Santo hoje, nada do que eu conheço, nada do conhecimento adquirido, né, que eu tive ao longo das minhas formações, seriam suficientes, né? Porque eu vejo que a verdadeira sabedoria ela vem de Deus. Hoje pensando, né, na minha profissão e o que a gente, né, acredita e o que a gente aprende, né, não haveria uma explicação para aquilo que você recebe depois do Espírito Santo. Eu tive que passar por esse processo para, na verdade, tirar toda a cauterização que eu tinha na minha mente, né, de que aquilo não existia, né, de que tudo havia explicação na ciência. Hoje eu consigo olhar para uma pessoa, até nos meus atendimentos, e saber, claro, que existem coisas que a ciência pode explicar, mas que outras não têm explicação. É só mesmo tendo o Espírito Santo para que essa pessoa venha a ser transformada. Quando eu recebi o Espírito Santo, a minha vida toda ela se transformou, né? Os meus olhos mudaram, né? A minha mente mudou, tudo mudou, né? Hoje eu tenho consciência dos meus atos, do que eu devo ou do que eu não devo fazer. Existiu um gozo dentro da minha alma, né, de que era a certeza de que Deus era comigo, de que não importa o que eu venha passar, Deus ele vai estar ali, não importa a dificuldade, não importa a situação, não importa o julgamento, não importa o que as pessoas pensam de mim, o que realmente importa é o que Deus sabe sobre mim, né, o que Ele vê em mim. Né, que existe sinceridade dentro de mim. Né? Só a partir do momento que você recebe o Espírito Santo é que você consegue ter uma vida completa. O Espírito Santo é a garantia da tua salvação, da transformação completa da tua vida. Pois é, minha amiga, meu amigo, a Aline, médica, psicóloga, apesar dos seus conhecimentos científicos, ela não conseguiu descobrir a causa dos seus problemas, a causa do seu sofrimento. Mas quando ela ouviu a palavra de Deus, quando ela ouviu a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela entendeu, ela compreendeu que ela tinha que dar a vida dela, aquela vida sofrida, aquela vida angustiada, aquela vida que ela queria desfazer, ela queria se matar, ela entendeu que tinha que dar essa vida velha, ruim, perversa, de má qualidade, ela tinha que dar essa vida para receber uma nova, porque ninguém pode viver duas vidas ao mesmo tempo, é ou não é? É como o vaso. O vaso só é possível ser feito quando há barro, quando ele se torna barro, né? E Deus então pode moldá-lo de acordo com a vontade dele. A sua vida está assim imprestável, meu caro, é porque você ainda mantém a sua vida nas suas mãos.
Coloque essa vida nas mãos de Deus, você vai ver o que vai acontecer. É isso que Davi falou, entrega o teu caminho, entrega a tua vida, confia, quer dizer, a fé, e o mais ele vai fazer. É exatamente isso que tem acontecido na vida dessas pessoas que nós colocamos aqui. Vamos assistir mais testemunho agora. Você vai ouvir mais testemunhos que vão mostrar que é dando que se recebe. Meu nome é Josiane Coutinho, tenho 30 anos. Antes de eu chegar à Igreja Universal, eu era uma pessoa totalmente triste e angustiada. Desde pequena, eu adquiri uma mágoa da minha mãe, porque eu vim de um relacionamento frustrado. Meus pais se separaram, eu tinha 2 anos de idade, e com 6 anos a minha mãe me deu para o meu pai cuidar de mim. E eu não entendia os motivos dela, e eu não entendia como uma mãe poderia fazer isso com a sua própria filha. E com isso eu adquiri uma mágoa dela. Eu fui crescendo com essa mágoa, com esse espírito de rejeição. Eu me achava rejeitada. Eu me sentia rejeitada pelas pessoas por causa da minha mãe. E eu fui crescendo, virei adolescente. E na minha adolescência eu comecei a namorar. Eu fui traída pelo meu namorado. E isso me ocasionou que eu tentei me matar. Eu fiquei com tanta tristeza que eu cheguei a pegar uma faca, querendo me matar. Cheguei a subir em cima da minha casa, eu morava numa casa de 3 andares, e eu subi em cima da casa para tentar me matar. Desde pequena, minha tia sempre me falou da igreja, sempre me falou das coisas de Deus. E eu, mesmo não querendo, eu ouvia ela. E quando eu tentei me matar, esses ensinamentos que eu parei e pensei, eu falei, não posso fazer isso comigo. Mas eu era muito triste, muito angustiada, não tinha não tinha perspectiva de vida, mesmo jovem. Eu não pensava no futuro, não pensava em nada. Eu comecei a namorar, eu queria ir para balada, eu queria me envolver com coisas erradas, com más amizades. A minha tia conversou comigo e me fez o convite para ir na Igreja Universal. E quando eu entrei, que eu peguei firme, tudo mudou. Ali eu comecei a ir numa quarta-feira, eu comecei a buscar, eu senti o amor de Deus. Eu comecei a entender a importância de se ter o Espírito Santo. E ali eu comecei a buscar a Deus, a buscar o Espírito Santo. Comecei a jejuar, ler mais a Bíblia. Eu ia em jejum para a igreja. Eu falava, meu Deus, eu preciso do Teu Espírito. E não demorou muito para eu receber o Espírito Santo. Foi numa quarta-feira, eu me lembro até hoje, e foi muito forte. Aquele dia Deus, Ele veio na minha vida, assim, dentro de mim, eu senti a presença de Deus, e ali eu fui batizada com o Espírito Santo, e todos aqueles complexos foram embora ali, naquele momento. Eu saí da igreja muito feliz, alegre, querendo contar para as pessoas, porque eu tinha o Espírito Santo. Deus estava ali comigo, naquele momento foi o meu momento com Deus. Tudo mudou depois que eu tive o Espírito Santo. Primeiro foi o complexo, o medo, a mágoa, não tinha mais mágoa da minha mãe. E eu comecei a sentir coragem de lutar pela vida, lutar pela minha vida. Não quis mais me matar, não tinha mais aquele pensamento de suicídio, de morte. Não, tudo mudou. Eu comecei a ser uma pessoa alegre. Antes eu só chorava, era aquela pessoa triste, angustiada, queria viver a vida de qualquer jeito. Depois não, eu pensava, tudo que eu ia fazer, eu pensava em Deus. Ter o Espírito Santo nos momentos difíceis é tudo, porque com Ele, momentos difíceis a gente vai passar, mas com Ele a gente consegue vencer, a gente consegue passar, a gente não tem aquela tristeza, não fica aquela angústia, não fica aquela depressão, não. Você é forte para continuar na guerra. Você é forte, você sabe que você vai vencer, porque você sabe quem está dentro de você. Então hoje eu sou grata pela oportunidade que o Espírito Santo me deu de poder ter uma nova vida, uma nova história. Meu nome é Deusilene Mendes. Eu nasci num lar desestruturado, cheio de briga, onde tinha vícios de bebida, né, da parte do meu pai, e muitas traições da parte dele. E eu vendo tudo aquilo acontecendo na minha família,
Eu fui criando uma mágoa muito grande, não do meu pai, mas principalmente da minha mãe, porque eu achava assim que ela que era a culpada, porque ela não tomava nenhuma atitude. Eu fui crescendo, vendo tudo aquilo, eu fui me angustiando dentro de mim, foi criando uma mágoa tão grande da minha mãe, tão grande, que eu não suportava mais ver ela. Foi onde eu comecei a sair. Na minha família tinha muito problema financeiro também, né? Às vezes a gente chegava a passar fome mesmo, né? Muitas vezes a gente passou fome, porque meu pai gastava tudo com o vício, né, que ele tinha. Vendo tudo isso assim dentro de mim acontecendo, esse sofrimento que eu estava assim como se eu estivesse no fundo do poço, sem ter mais para onde correr. Aí eu comecei a pensar em me matar, tirar da cabo a minha vida, a minha própria vida. Nesse meio tempo, eu conheci uma pessoa. Foi aonde a gente casou. Ali eu achei meu porto seguro, achei que ali seria resolvido todos os meus problemas. Só que com o passar do tempo, toda a minha história que eu vivi na infância, na juventude, voltou à tona, porque eu comecei a fazer tudo que o meu pai fazia, eu comecei a fazer, traía ele, saía, então aquilo ali me machucava muito por dentro. Meu coração, ele sangrava de dor. Quando eu dormia, o peso que vinha dentro de mim, pelas atitudes que eu fazia, entendeu? Pelas coisas que eu fazia com ele, dessas idas e vindas de nós dois, a gente acabou resolvendo por se separar. E desse momento, depois que eu me separei, uns anos depois, eu conheci um rapaz, né? Onde eu comecei a me envolver com ele. E esta pessoa, a gente saía para as baladas tudo junto. Chegou a um certo momento que ele falou que ele ia para a igreja. A partir do momento que eu comecei para a igreja, eu me senti muito bem. Dentro de mim começou a ter paz, alegria. Eu já gostava eu queria estar na igreja todos os dias, pela paz que eu sentia. Eu não queria nem ficar em casa, queria estar na igreja todos os dias, porque aquela paz que eu tinha dentro de mim, aquela sensação de bem-estar, aquele nervosismo que eu tinha, eu já não tinha mais. Eu frequentando as reuniões de quarta, de domingo, vendo o homem de Deus falando do Espírito Santo, da salvação, aonde eu criei mais desejo ainda de ter aquele Espírito dentro de mim. Cada dia que eu ia na igreja, numa quarta ou no domingo, eu buscava mais Ele ainda, né? O Espírito Santo. Eu queria conhecer esse Espírito que todo mundo falava, que o homem de Deus falava, que eu via que estava nele, mas eu ainda não tinha, então eu sentia a necessidade de ter. Eu conversando uma vez com meu irmão, ele falou, porque eu vi a diferença nele, porque eu estava na igreja, mas não tinha o que ele tinha, que era o Espírito Santo. Então, ele falou para mim, o que me dá essa paz que você vê em mim é o Espírito Santo. Eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a jejuar mais, a participar das reuniões. Às vezes eu ia mais de uma vez no dia, nessa reunião de quarta, de domingo, para buscar o Espírito Santo. Até chegar um dia, de uma quarta-feira à noite, eu estava na reunião, buscando o Espírito Santo, quando ele veio. Ele veio e eu senti a mudança por inteiro ali, por completo. Naquele momento, houve um antes e um depois. Aquela velha Deusilene morreu naquele momento. A paz que eu tinha dentro de mim naquele momento, eu não sei nem explicar. Porque era uma paz tão grande que eu queria sair dividindo com todo mundo, queria abraçar todo mundo naquele momento, porque era muito grande. E ao término da reunião, eu saí a caminho de casa evangelizando todo mundo que eu achava na rua. Eu não sabia de onde que vinha aquela alegria tão grande, mas era o Espírito Santo. Eu não me importava quem estava na rua, se estava sentado, se era homem, se era mulher. Eu chegava, eu falava do Senhor Jesus para eles, que existia um Deus que poderia tirar eles daqueles problemas igual tinha me tirado, né? Depois do recebimento com o Espírito Santo, a minha vida mudou completamente. Começando pelo meu interior. Meu coração, que era cheio de mágoas, não tinha mais mágoas. Eu não tinha mais mágoa da minha mãe, que era cheio de mágoa da minha mãe. Pelo contrário, eu comecei a amar ela mais e mais. Os problemas que eu enfrentava não me abalava. Eu conseguia dormir, eu dormia em paz. Eu não tinha mais desejo de suicídio, de tirar a minha vida. Pelo contrário, eu queria viver mais. E toda a mudança que houve na minha vida, da minha família, da família dos meus pais, né? Eu agradeço tudo ao Espírito Santo. Tudo isso eu agradeço a Ele. Eu sou muito grata Ele ter me concedido o Espírito dele. Eu tenho certeza, a vida que eu tenho dentro de mim,
Nada mais pode me dar além de Deus. Deus dando o Espírito dele para a gente é o que completa todo o nosso interior, preenche todos os vazios. Pois é, minha amiga, meu amigo, nós vamos agora orar por você, vamos unir a nossa fé, vamos juntar a nossa fé e clamar a Deus. Mas você também tem que orar, você também tem que orar. Eu vou orar daqui, você ora daí, juntamos a nossa fé. Jesus disse, se 2 ou mais pessoas concordarem na terra, será feito no céu. Vamos agora concordar nessa oração. Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dai-lhes o pão, dai-lhes teu perdão e dai-lhes Jesus. Ó Espírito Santo, meu Deus, Espírito do Deus Altíssimo, Espírito do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Tu nos assiste neste momento. Assiste essa criatura que está do outro lado, do seu computador, do seu vídeo, da sua televisão, do seu rádio, e me assiste aqui também. Nós sabemos que o Senhor nos ouve e nos vê. Ainda que nós não o vejamos, nós sabemos que o Senhor nos vê e ouve a nossa súplica. Meu Pai, eu te louvo e agradeço. Bendigo o teu santo nome, porque através do teu nome, Jesus, é que nós entramos na presença do Todo-Poderoso Pai Nosso. Quer dizer, o Senhor foi oferta por nós para que cheguemos diante do trono do Altíssimo. E quando nós usamos essa fé no teu nome, nós estamos dando, nós estamos ofertando algo de dentro da nossa alma para que o Senhor venha nos beneficiar. Ó poderoso de Israel, nós te agradecemos por isso, porque todos podem chegar diante de ti. Não há empecilho para ninguém, sejam pobres, sejam ricos, sejam de qualquer raça, cor, sexo, idade, qualquer que seja a pessoa, qualquer que seja a sua condição social, o Senhor sempre tem as portas do teu altar, ou a porta do teu altar aberta para atendermos, para ouvirmos e atendermos. Mas nós temos que manifestar a nossa fé. E nem sempre as pessoas têm essa disposição, meu Pai. Ó Espírito Santo, então ouve, atende, venha ao encontro dos aflitos, dos feridos, dos cansados e sobrecarregados, das pessoas que estão sós, até pensando em se matar por conta do seu desespero, por conta da sua aflição. Ó poderoso de Israel, dá um basta nessa situação crítica e faz notória a tua presença na vida dela, seja nessa casa, nesse casebre, nesse barraco, nesse hospital, nessa clínica, nesse presídio, onde quer que haja alguém sofrendo, seja a tua mão poderosa para livrá-la.
em o nome poderoso do Senhor Jesus. E sim, em o nome do Senhor Jesus, todo o império do inferno que tem atuado na vida dessa pessoa que me ouve, que ora comigo, essa pessoa que tenha a sua mão no seu receptor, seja livre desse diabo, desse inferno, seja livre dessa depressão, seja livre dessa doença, seja livre, em o nome do Senhor Jesus, seja livre de todo o inferno. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Senhor, incline-se a ouvir o meu clamor. É um Salmo 86, mas é o salmo de entrega, a pessoa se entrega nessa fé. E essa entrega é que faz a diferença na vida da gente. Você não precisa necessariamente pagar, dar dinheiro, se você é uma pessoa pão dura, se você é uma pessoa avarenta. Jesus aceita você como está, mas você tem que dar a sua vida. Não tem jeito. Você tem que dar alguma coisa, especialmente a sua vida. Se não fizer isso, você vai ficar só. Então, minha amiga, meu amigo, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora. E que Deus abençoe a sua vida hoje, amanhã e sempre, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Proverá, meu filho cordeiro para si, Deus proverá. Proverá, meu filho cordeiro para si, Deus proverá. O velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada uma arma na mão.